A primeira definição que a gente precisa fazer hoje é o sucesso. Se me proponho a dar a vocês hoje aqui chaves do sucesso espiritual, o que eu preciso fazer em primeiro lugar é definir o sucesso como algo espiritual. Haja vista que durante muitos anos eu defini o sucesso de outra maneira. Na leitura dos livros, eu sou professor também em seminário teológico de liderança ministerial. É uma das matérias que eu dou aula. E durante anos, por causa dos livros que li e dos cursos que fiz, eu sintetizei a expressão liderança como as pessoas comuns declaravam. E eu cheguei a uma frase muito simples, que sucesso era obter, conquistar aquilo que você queria. Essa foi a ênfase maior de todos os livros de liderança, de motivacional, de gestão, pelo menos em língua portuguesa, é o que eu praticamente tenho todos. Então, a ênfase e o final, a gente chegava sempre nesse ponto. Sucesso é conquistar o que você quer. Durante muitos anos, eu também acreditava nisso. Eu declarei isso e escrevi sobre isso. Eu cria que o sucesso era fundamentalmente conquistar o que eu queria. Se eu conquistasse o que eu queria, eu era uma pessoa bem sucedida. Embora parte de ter sucesso é conquistar coisas, conquistar o que você deseja não é tudo. E não é a definição de fato de sucesso. Se nós nos mantivermos apenas nesta primeira parte da definição motivacional, coaching e estruturante dos líderes, dos grandes nomes da liderança, de que sucesso é uma conquista, e uma conquista do que eu quero, eu posso incorrer em dois grandes erros, que são pecados. O primeiro grande erro é a estagnação após a conquista. Eu empenho as minhas forças, eu empenho as minhas energias, os meus recursos para conquistar algo que eu desejo muito, e aí eu alcanço aquilo. Quando eu alcanço aquilo, eu já não quero alcançar mais nada, porque eu alcancei aquilo que eu busquei, e aí não faço mais planos, me satisfaço de maneira negativa e fico basicamente uma pessoa obsoleta e que de fato não cresce mais na vida em nenhuma área. Esta é a primeira consequência negativa de se definir sucesso apenas como conquista. A segunda consequência negativa de definir sucesso apenas como uma conquista é que eu posso empenhar as minhas forças, colocar os meus objetivos, aplicar os meus recursos na busca contínua de conquistas. Vou conquistando, conquisto, crio uma nova área para conquistar, vou conquistando, e chego num ponto onde não me satisfaço mais com nada. Em uma área posso me satisfazer e não fazer mais nada na vida, ficar para trás, me tornar uma pessoa obsoleta e uma pessoa que não produz mais nada. No outro extremo, eu vou me tornar alguém que não se satisfaz e vou continuar sempre em busca de novos objetivos, mas eles nunca me satisfarão. A ideia é encontrar um equilíbrio. Primeiro, vamos entender o que é sucesso na ótica de John Maxwell, que eu acredito que deve ser também a nossa ótica.
Sucesso é a escolha. Diga escolha. Primeiro é uma escolha. Sucesso é a escolha de entrar na arena da ação. A ação é uma arena. A ação é um campo de batalha. E o sucesso é uma escolha de entrar nesse campo de batalha da vida. Nessa arena da ação, determinado. Portanto, uma pessoa que está determinada, ele tem uma consciência do que ele quer. Determinado a entregar-se a uma causa. E aqui modifica tudo na área do sucesso. A partir daqui, tudo modifica. Quando nos entregamos a uma causa, mas esta causa não é apenas uma causa solidária, não é uma causa de fazer o bem, entregando marmitas à noite, não é a causa de abrir uma instituição, uma ONG como nós temos, não é esta causa que o sucesso está em busca, é outra causa. A causa que o sucesso busca é o aperfeiçoamento da humanidade que deixa legado, que dura para sempre. Essa é a ideia de sucesso. Durante a semana você poderá ler, voltar a ler, isso vai estar nas nossas redes sociais. Eu fiz um quadro para mim desta frase e eu considero que ela realmente nos traz foco no que nós devemos buscar. É claro que sucesso é conquistar o que eu busco, mas se eu não tirar os olhos de mim mesmo em algum momento, eu vou viver insatisfeito ou satisfeito obsoleto. Mas quando eu entendo o sucesso como algo para além de mim mesmo, para algo que é maior do que eu, sim, então eu vou compreender o sucesso como eu quero ousar aqui dizer, como Deus gostaria que nós compreendêssemos o sucesso. Eu quero apenas repetir para entrarmos no texto dessa noite. Sucesso é a escolha de entrar na arena da ação, determinado a entregar-se à causa. Qual causa? A causa de aperfeiçoar, a causa que aperfeiçoará a humanidade. O que Jesus veio fazer? Aperfeiçoar a humanidade. O que Jesus veio fazer? Trazer a possibilidade de você se tornar uma nova pessoa, uma nova natureza, uma nova humanidade. Se há alguém que veio fundar uma nova humanidade, foi Jesus. O projeto de Jesus é estabelecer uma nova humanidade. Uma nova humanidade não fundada em uma sociedade simplesmente cheia de regras e de leis absolutistas e que não podem ser quebradas, mas uma nova humanidade de alguém que nasceu dentro de você, que transformou sua vida por dentro. E quando essa nova humanidade nasce em nós, gente, eu tenho tanto para falar e tenho tão pouco tempo para me posicionar. Uma vez, um empresário, grande empresário, me perguntou o que é que eu achava de tantas leis, como é que o mundo poderia ser melhor. Eu disse para ele: olha, o ser humano só precisava de duas coisas. É tão pouco assim. Eu digo, eu gosto de sintetizar, eu gosto de encurtar a coisa. Só precisa de duas coisas. Primeiro, cumprir os 10 mandamentos, e depois fazer leis fundamentadas no Sermão da Montanha. Se os seres humanos fizessem isso, imaginem os 10 mandamentos sendo cumpridos por cada pessoa do planeta. Haveria assassinato? Haveria aborto? Haveria violência? Imagine cada pessoa cumprindo os 10 mandamentos nesse planeta. Haveria adultério? Traição? Haveria pobreza? Haveria desrespeito aos pais? As famílias estariam quebradas?
desestruturadas? Não. Se o ser humano cumprisse apenas os 10 mandamentos, o mundo seria outro. Nós não veríamos os abusos e as destruições que a idolatria faz no mundo, porque teríamos um só Deus. E esse Deus tem ética e tem moral. E aí, quando cumprimos a moral e a ética desse Deus, imaginemos criando leis justas, fundamentadas no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Você acha que o empresário pagaria o que o funcionário não merece receber? Você acha que um governo exploraria o seu povo com uma quantidade gigantesca de impostos? O mundo seria outro, completamente novo, uma nova humanidade. Amém? Hebreus, no capítulo 10, versículo 35 ao 39, nós vamos encontrar aqui as chaves do sucesso espiritual, desse sucesso que nós vemos aqui. Não apenas de conquistar coisas, não apenas de ter status, não apenas de encontrar fama, views, o que mais? Seguidores virtuais. Isso não é sucesso. Hebreus 10, 35 a 39 diz: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Diga confiança. Essa é a primeira chave. 36, vocês precisam perseverar. Diga perseverar. Perseverar, se fosse escrito hoje, seria resiliência. Diga resiliência. É a segunda chave. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. Diga fé. É a terceira chave. E se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Confiança, perseverança ou resiliência e fé são as três chaves essenciais do sucesso espiritual. A segunda coisa que a gente precisa fazer nessa noite é definir resiliência. Mas antes disso, por que eu digo três? A Escritura nos apresenta esses blocos de três, impressionante. Sempre a Escritura apresenta esses blocos: 3, 4, 6, 7, 10, 12, 24 é um número bíblico. 24 é um número bíblico. Interessantíssimo. A Escritura gosta desses números. E essas coisas de três sempre aparecem. Mateus 28, 19, só registre aí. Portanto, ide, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3. Romanos 14, 7, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 3. 1 Coríntios 13, 3, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. 3, mas o maior destes é o amor. Efésios 5, 9 diz: porque o fruto da luz está em toda a bondade, justiça e verdade. Esses blocos de 3 sempre aparecem. Eles são fantásticos e eles querem dizer algo para nós. Vale a pena você fazer essas buscas, essas pesquisas. A segunda definição que a gente tem que dar hoje é de resiliência. Vamos trocar a palavra perseverança por resiliência apenas nesse momento. O que é resiliência? É a capacidade natural para se recuperar de uma situação adversa, problemática. Resiliência é superação. Resiliência é a capacidade de quem se adapta
as intempéries são os maus momentos, as intempéries, as alterações, as coisas se alteram rapidamente às vezes, da noite para o dia. Então quem tem resiliência se adapta a essas alterações ou aos infortúnios. O que você não esperava de ruim aconteceu. Como você faz? Você se entrega ou se adapta e supera? Quem tem resiliência não se entrega, se adapta e vence. Resiliência é uma ideia do estoicismo, daquela turma de filósofos lá do passado, que gostavam das coisas mais rígidas, mais rigorosas. É uma tendência natural para se recuperar ou superar com facilidade os problemas que aparecem. Perseverança é resiliência. Resiliência, trocando em miúdos, perseverança, trocando em miúdos, é a capacidade que você tem de resistir e de superar. Amém? Diga, resistir e superar. Resistir e superar. É porque você precisa de resistir aos dias maus. Efésios também diz isso. Efésios 6, tomem toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terem feito tudo, vocês alcancem a promessa, alcancem as vitórias. Faz parte, resiliência tem que fazer parte da nossa vida. Então a gente pode finalizar nessa noite. Falei que eu quero ser rápido. A gente pode finalizar. Tem que ser. Por que a gente precisa dessas 3 chaves espirituais? Por que elas são essenciais? Confiança, resiliência ou perseverança e fé. Por que elas são importantes? Número 1, porque é a confiança quem recebe as recompensas de Deus. Eu quero receber de Deus as recompensas, eu quero que Deus me abençoe com tudo aquilo que Ele me prometeu, que se eu agisse de tal maneira, Deus faz troca? Não, mas Deus abençoa as minhas ações? Sim. Deus tem uma cultura e um gerenciamento de recompensa? Tem. Deus é um Deus que recompensa? Sim. Deus espera que você tome atitudes? Sim. Deus espera que você faça algo para que após você fazer isso, Ele possa te abençoar? Sim. Isso também é graça. Graça não é algo apenas de graça, porque a graça custou. A graça não é de graça. A graça não foi de graça. Porque é graça, Deus abençoa, eu não preciso fazer nada. Não existe isso. Uma pessoa sensata e ponderada, uma pessoa que realmente tem a sua mente reflexiva, vai compreender na leitura da Escritura que Deus espera algo de nós. Deus espera respostas. Deus espera ações. Deus espera que você faça algo. Não é que Ele precise que você faça algo, é que Ele espera que você faça algo. Não é que Deus tem necessidade que você faça algo, é que Deus quer que você faça algo. Tem nada a ver com necessidade, tem com precisão, no sentido de necessidade, de precisar. Deus não tem necessidades, Deus não precisa de nós. No entanto, Ele quer algo de nós. No entanto, Ele espera algo de nós. E quando você lê a Escritura, não tem como você dizer assim: não, eu só preciso deitar numa rede, ficar em minha casa, fazer maratona de Netflix e esperar que tudo venha, porque Deus já me deu. Isso não funciona. Vai morrer de fome. Porque o anjinho que serviu Elias, enquanto Elias estava realizando algo para Deus, não vai trazer cafezinho na mesa para você. Muitas pessoas olham os textos da Escritura
como a provisão sobrenatural de Deus na vida do profeta Elias. A provisão foi tão incrível que Elias acordou numa manhã e tinha uma mesa de café, um piquenique preparado para ele. E foi o anjo que preparou. Gente, quem é que não quer um negócio dele? O anjo preparou uma comida. O alimento era tão poderoso que, com a força daquele piquenique santo, ele andou 40 dias sem precisar comer. Eu quero uma comida dessa, você não quer não? Porque faz uma economia tremenda nas nossas contas, não faz não? Economiza muito em alimento, porque uma das 4 coisas que nós mais gastamos na vida é com alimento. Depois eu falo para vocês isso aí. Mas nós só gastamos dinheiro com 4 coisas. Esses são os que mais pesam na nossa vida. São os que mais pesam. E uma das, não vou falar, vou ficar com desejo. E uma delas é a alimentação. Você imagina se você puder economizar na alimentação? Faz um alívio no final do mês tremendo. 40 dias com uma comida. Mas por que o anjo supriu Elias naquele momento? Porque Elias tinha uma missão a ser realizada na casa de uma viúva em uma outra região muito longe, e não tinha cavalo para que ele montar, não tinha um jumento para ele montar. Ele precisava passar por aquela situação sem nenhum recurso e simplesmente viajar, porque durante a jornada ele não teria o que comer. E para que ele cumprisse o que Deus tinha dito que ele tinha que fazer, Deus o alimentou sobrenaturalmente. O Deus que alimenta sobrenaturalmente a vida de uma pessoa, alimenta sobrenaturalmente quando estamos fazendo a vontade de Deus. A confiança é quem recebe as promessas de Deus, a recompensa de Deus. Promessa não, a confiança é quem recebe as recompensas de Deus. Tudo bem? Diga, a confiança recebe recompensa. Se você confiar no que Deus te diz, se você confiar no Deus que te diz o que diz, recompensa. A segunda coisa que a gente vai ter que aprender, nós vamos finalizar. Por que a gente precisa dessas 3 chaves? E elas são tão importantes para nós. Falamos sobre a confiança, agora sobre a perseverança ou resiliência. Porque é a perseverança ou a resiliência quem alcança as promessas feitas por Deus. Aqui é diferente da recompensa. A recompensa você faz algo para receber. Você trabalha por ela. É um pagamento pelo que você fez. E você fez o que Deus te pediu. Você fez o que Deus te pediu de acordo com o que Deus te pediu, Deus te recompensa. Promessa é diferente. A promessa, quando Deus faz uma promessa, não leva em consideração o que você fez. A promessa, quando Deus faz promessas, Deus não leva em consideração o que as pessoas estão fazendo. Às vezes, muitos de nós recebemos promessas por causa dos nossos antepassados. Deus chega para Moisés para libertar o povo e diz assim, 430 anos depois de Abraão, e fala assim: ó Moisés, vamos libertar o povo aí, vamos levar essa turma aí para fora, é muita gente e tal, mas eu prometi a Abraão. Aí chega o povo para conquistar a terra diz assim: ó, eu prometi a Abraão, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu fiz promessas para essa família e vocês agora vão conquistar a terra, porque não é por causa de vocês, é porque eu prometi para eles. Não é o que vocês estão fazendo, é o que eu prometi para eles. Jesus Cristo vem e Jesus Cristo é da descendência de Davi, e Davi está orando dizendo assim: o Senhor me prometeu, eu vou construir o templo, porque o Senhor me prometeu que na minha descendência jamais deixaria de haver um rei em Israel. E Jesus Cristo vem e, como Messias, ele é chamado pelas pessoas filho de Davi. Por que ele é chamado de filho de Davi? Porque Deus fez uma promessa a Davi.
Eles estão olhando Jesus e estão dizendo: filho de Davi. Por quê? Porque ele é descendente de Davi e Deus tinha feito promessas a Davi. Muitas pessoas, muitos filhos são abençoados hoje porque Deus fez promessa aos pais. Muitos filhos, mesmo rebeldes, estão sendo protegidos hoje porque Deus prometeu aos pais protegê-los. Eles vão para o inferno quando morrer, mas enquanto vivos, a promessa de Deus ainda está agindo na vida dos filhos por causa dos pais. Quantos filhos que se desviaram, que se lamearam, que se chafurdaram no pecado e saem ali com cheiro e fedor de lama no pecado, e os pais são líderes cristãos, às vezes pastores. Esses meninos, essas meninas não morrem. Essa turma continua prosperando, essa turma continua trabalhando, essa turma parece que está indo na contramão. Você está dizendo: meu Deus, tem gente que pergunta assim: será que Deus não vai fazer nada? Não, não vai. Por que Deus não vai fazer nada com esse pecador deslavado? Porque prometeu ao pai e à mãe dele que o protegeria enquanto estiver vivo, porque depois que morrer o negócio é outra coisa. Aí depois que morrer vai dizer assim: aqui não tem papai nem mamãe, aqui não tem promessinha para papai nem para mamãe, agora aqui é nós, é 8,80, é nós na fita. Agora é você comigo, agora presta conta da tua própria vida para mim, porque enquanto você estava vivo, você estava debaixo de uma promessa. Gente, promessa não leva em consideração a sua vida, o que você fez ou o que você deixou de fazer. Promessa é algo que Deus prometeu e Ele faz, independente de você. Sabe por quê? Porque está escrito que Deus não pode negar-se a si mesmo. As pessoas estão dizendo lá, Jesus disse que um dia alguns pregadores, alguns pastores, alguns líderes vão chegar diante dele, diante do julgamento da igreja, diante do julgamento das nações, diante do julgamento, vão dizer assim: mestre, nós expulsamos demônios em teu nome, nós impusemos as mãos e paralíticos andaram, cegos viram, coxos andaram, foi uma chuva de milagres, foi 1000 graus de unção, foi poder, foi 500 graus de puro santo e poder. Foi coisa poderosa, a gente pôs a mão, a gente pulava ali, o negócio pipocava lá, saltando, a gente olhava e dizia: recebe, e o camarada pulava lá, e as perninhas dele cresciam, e ele andava, levantava, nós curamos, nós expulsamos demônio, nós fizemos milagres. Jesus disse: não conheço vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Vocês estão cheios de poder, mas de mim vocês não têm nada. Mas por que o poder de Jesus opera com gente tão falha? Por que o poder de Jesus opera para produzir milagres na boca e na vida de homens tão ridículos, homens tão fracassados espiritualmente? Porque Deus não nega-se a si mesmo. Jesus disse que no nome dele as coisas iriam acontecer. Não é por causa da vida da pessoa, não é por causa da vida do pastor, é por causa do poder do nome de Jesus. Como Deus não pode negar-se a si mesmo, Deus abençoa. Mas não significa que esta vida que está gerando milagres, crescendo igreja, fazendo um monte de coisa, movimentos tremendos, coisas espirituais, sobrenatural acontecendo ali, não significa que Deus está respaldando ele, não significa que Deus está na vida dele. Porque naquele dia, só naquele dia, esse camarada vai saber se Deus estava com ele ou não. Porque naquele dia Deus vai dizer: você na frente dos outros era uma coisa, mas por trás eu conheço você. Não te conheço. É a perseverança ou a resiliência que alcança as promessas de Deus. Quanto mais você permanece na fé, quanto mais você resiste às dificuldades da vida, quanto mais diante do mundo negativo, do mundo obscuro como nós temos, cada dia, gente, cada lei que sai é pior do que a outra.
Nós estamos num rolo compressor de leis ridículas e malignas, de leis anticristãs, de leis anti-vida, de leis anti-moralidade, anti-éticas. Mas isso está passando por lei. E nós nos vemos às vezes desamparados numa situação como essa, sem saber o que fazer. Vai dizer: ai meu Deus, falei-me, meu Deus, é o fim do mundo, ai está chegando a hora, Jesus está voltando. Não é nada disso não. O mundo não pode produzir outra coisa a não ser dor e sofrimento, porque o mundo jaz no maligno. O sistema do mundo, governadores, presidentes, prefeitos, homens de poder, bilionários, seja o que for, não podem produzir outra coisa a não ser dor e sofrimento, porque o mundo jaz no maligno. Jesus já disse isso. Não se assustem com o que está acontecendo. Jesus disse também isso: não se assustem, isso tem que acontecer. E Jesus disse: mas não será o fim. Mas aquele, olha que interessante, olha o que Jesus fez. Se eu não me engano é Marcos 14:10. Jesus disse assim: ó, aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque é a perseverança que alcança as promessas de Deus. Amém? E por que a fé? Eu preciso de confiança, preciso de perseverança, de resiliência, e preciso de fé. Por que a fé? Porque é a fé que nos faz avançar, quem nos faz avançar até o fim da nossa jornada aqui. A fé não faz você apenas avançar, a fé não faz você apenas prosperar, a fé não faz você apenas caminhar sobre as alturas, a fé não faz apenas você subir nas mais altas montanhas e ter sucesso humano e natural. Não, a fé nos faz avançar até o fim da nossa jornada aqui. O que lemos no início em Hebreus 10? Não somos aqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam para a preservação da alma. Eu não quero apenas ter sucesso na vida financeira, eu não quero apenas ter sucesso na vida material, eu não quero apenas ter sucesso na vida estruturante no mundo. Eu quero, acima de tudo, ter o sucesso que me fará entrar na eternidade sem ter medo de se vou para lá ou não. Eu quero minha alma preservada, eu quero minha vida garantida. Estão entendendo? Estão entendendo? É a fé. A fé é poderosa, a fé faz milagres, a fé cura, a fé faz isso, a fé faz tudo isso, meu filho, a fé faz tudo isso, minha filha. Nós temos que ter fé para realizar o impossível. É a fé que faz o impossível. Quem crê e crê que vai acontecer o que diz, vai acontecer. É a fé, criei, por isso falei. Fizemos uma campanha. A fé é poderosa, a fé é sobrenatural, porque ela vem de Deus. A fé é extraordinária. Mas além de todas essas coisas, a fé garante que você chega lá no final. O final é o que importa. Repita comigo: o final é o que importa. Jesus já disse isso. Que adianta você ganhar o mundo todo? Acho muito legal. Pois se hoje Deus pedir a conta, o que você fez? Eu prosperei tremendamente. Encerro com isso. Prosperei tremendamente. Meus campos, minha lavoura, olha, colhi o triplo do que esperava esse ano. Vendi muito, cresci muito, prosperidade, dinheiro está entrando igual água. O que eu vou fazer? Aumentar os meus celeiros, aumentar as minhas empresas, contratar mais funcionários, fazer mais, comprar um sítiozinho, afinal de contas eu mereço uma fazendinha, fazer alguma coisa para me dar uma divertidinha, comprar mais um carrinho melhor, 2 ou 3. Afinal de contas eu tenho que me presentear pelo sucesso que eu obtive. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Jesus contou essa. E aí Jesus disse todo: essa noite venderão a tua alma, e o que você tem juntado para quem será?
Uma das maldições da Bíblia, é você construir casas, construir família, adquirir bens e os outros usufruírem dele ao invés de você. Isso é horrível, mas é uma maldição da Bíblia. Por que eu preciso de fé? Porque é a fé que me faz avançar até o fim. Porque eu preciso de perseverança, de resiliência? Porque é a perseverança e a resiliência que alcança as promessas. Porque eu preciso de confiança? Porque é a minha confiança que alcança as recompensas de Deus. Isso é sucesso espiritual. Vamos orar? Vamos ficar em pé?